Bom dia, da continuidade ao estudo do livro Design Divino, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. Eu tô na semana 3, página 66. Açúcar e tempero. As meninas superpoderosas, entre aspas, explodiram na televisão em 1998 e instantaneamente se tornaram o desenho animado mais visto na história do Cartoon Network. O desenho foi amplamente elogiado, de igual forma por crianças e adultos. Ficou logo evidente que o desenho tinha uma pauta oculta. Ele buscava redefinir os conceitos tradicionais de masculinidade e feminilidade e confundir os papéis de homens e mulheres. No episódio de lançamento, um professor estabanado tenta criar a garota perfeita usando a tradicional mistura de açúcar, cheiro de rosas e coisinhas mimosas, porém ele derrama o elemento X na mistura e acaba criando as super meninas que têm poder para voar, super força, super velocidade, invulnerabilidade, visão de raio-x, super sentidos, visão infravermelha e projeção de energia. Essas meninas superpoderosas passam o tempo lutando contra vilões. A maioria deles é homem. O maior e mais poderoso dos vilões, o epítome do mal, é uma criatura vermelha imortal, diabólica chamada Ele, entre aspas. O vilão morre de inveja das mulheres, fala com voz aguda e é travesti. Ele usa botas pretas de cano longo, bem justinho, jaqueta feminina vermelha e saia enfeitadas de tule rosa na gola e na barra. Em um dos episódios mais assistidos, as meninas superpoderosas lutam contra seus correspondentes masculinos, os meninos desordeiros, que foram criados a partir de lesmas, caramujos e rabos de cachorros sujos. O elemento X é substituído por um pouco de água do vaso sanitário do presídio. Os 3 garotos personificam 3 características malignas: preconceito sexual, chauvinismo masculino e misoginia, aversão às mulheres. Esses meninos vivem para destruir as meninas superpoderosas. No começo, elas derrotam os meninos desordeiros com um pouco de açúcar, beijos. Mas quando o vilão, ele, reaviva os meninos e torna-os ainda mais poderosos e resistentes aos beijos, as meninas têm de descobrir outra forma de lutar contra eles. Por acaso descobrem que um menino diminui de tamanho quando sua masculinidade é ameaçada. Assim, as meninas envergonham, insultam e desmerecem os meninos e conseguem destruir sua virilidade. Quando a masculinidade é atacada, os meninos diminuem de tamanho e são derrotados. As meninas superpoderosas não passam de personagens de desenho animado, mas refletem conceitos sobre homens e mulheres bastante comuns nos dias de hoje. As mulheres é que são poderosas. As mulheres é que são inteligentes. As mulheres têm de salvar os homens deles mesmos. Os meios de comunicação retratam os homens como maldosos, agressivos, violentos ou como seres inferiores, apatetados, tolos e incompetentes. Cabe às mulheres ser fortes, liderar e tomar o controle. Como diz uma cantiga americana moderna da pré-escola, meninas na dianteira, meninos na rabeira. As meninas superpoderosas foi apenas uma entre inúmeras tentativas que a mídia fez de mudar os elementos que compõem as menininhas e
meninonas. Embora a imagem de feminilidade tradicional da década de 1950 não tenha sido necessariamente perfeita, ela afirmava que homens e mulheres tinham papéis distintos e únicos, vitais ao funcionamento da família e ao bem-estar da sociedade. Porém, o movimento de libertação feminina mudou tudo isso. Ele incutiu em nós a ideia de que temos o direito de decidir o que significa ser mulher. Na semana passada, estudamos Gênesis para descobrir do que os meninos são feitos. Nesta semana, descobriremos o mesmo sobre as meninas. Assim como Deus foi intencional ao criar os homens, nosso desígnio como mulheres não é acidental nem arbitrário. Nosso Criador nos fez de maneira única e com propósitos específicos. Ao considerarmos esses propósitos, tenhamos em mente que a sociedade desmerece o plano de Deus e explica de 1000 maneiras diferentes por que devemos rejeitá-lo. Nós todos já fomos influenciadas com mais ou menos intensidade pela mensagem da sociedade ao redor. Então, ao considerar o plano traçado por Deus, você se sentirá irritada algumas vezes, especialmente quando o plano dele bater de frente com a imagem de mulher promovida pela cultura que nos cerca. Assim, antes de abordarmos o assunto, sentimos a importância de abrirmos o coração ao Pai e dizer: sim, Senhor Deus. Antes de mergulhar nas lições dessa semana, por que não parar e fazer exatamente isto? Reconheça que o Senhor é Deus e que você não é. Confirme que os caminhos dele são bons e corretos. Peça que Deus lhe mostre seus caminhos e dê-lhe graça para aceitá-los e viver de acordo com o plano dele para a sua vida. Página 68, semana 3, dia 1. É menina! Várias vezes eu, Nancy, abri meu lar para casais jovens grávidos que não tinham onde morar. O excitamento da descoberta vinha sempre acompanhado da vontade de saber se o bebê seria ele ou ela. Na metade da sua segunda gravidez, uma amiga fez um ultrassom e descobriu que teria um menino. A partir de então, Maggie e Brent se prepararam avidamente para receber o segundo filho. Imagine o espanto da Maggie ao examinar a criança em seu colo e exclamar: Ei, é menina? E era mesmo. Os pais, atarantados, tiveram de correr, pois nunca haviam considerado o nome de menina e não tinham nada cor-de-rosa. É menino ou é menina? Geralmente, é o primeiro fato anunciado quando um bebê nasce. Para algumas pessoas, o gênero sexual não deveria influenciar na identidade ou função de ninguém. A escritora Elizabeth Elliot discorda. Seu livro, Let Me Be a Woman, é uma compilação de reflexões para sua filha sobre o sentido da feminilidade. Ao refletir no que significa ser mulher, Elizabeth escreveu à filha: Seu corpo é de mulher. O que isso significa? Existe significado invisível em seus indícios visíveis. Maciez, suavidade, estrutura óssea e muscular mais delicada, seios, útero. Essas coisas são absolutamente indistintas daquilo que você é? Sua identidade não está intimamente ligada a essas formas materiais? O que você acha que Elizabeth estava tentando dizer à filha? Eu, Mary, gostaria que você fizesse um exercício divertido que às vezes faço com as mulheres em um estudo sobre feminilidade à luz da Bíblia. Fique em pé e relaxe os braços ao lado do corpo. A seguir, vire as palmas das mãos para frente. Viu como a parte de baixo dos braços não se alinha com a de cima? Ela dá uma virada para fora logo abaixo do cotovelo.
afastando-se do corpo num ângulo de 20 a 30 graus. A seguir, encontre um homem e peça para ele fazer a mesma coisa. Você observará que os braços do homem ficam praticamente retos. Seu antebraço se afasta do corpo apenas de 5 a 10 graus. Comparados aos braços do homem, os seus são distintamente tortos. É verdade, isso acontece porque Deus criou você com um ângulo carregador muito especial. A curva dos seus braços lhe permite carregar e amamentar uma criança. O ângulo carregador diferente atrapalha a mulher de tirar com destreza uma bola e atrapalha o homem de carregar com naturalidade um bebê no colo. No curso de medicina de reabilitação aprendi que, além das diferenças anatômicas óbvias, homens e mulheres apresentam inúmeras diferenças fisiológicas e psicológicas. Os homens têm, com base no peso, 50% a mais de massa muscular total do que as mulheres. Uma mulher que tenha a mesma altura de um homem possui, em geral, apenas 80% da força que ele tem. O corpo da mulher é muito mais eficiente no armazenamento de energia e gordura para que ela tenha reservas quando ficar grávida ou estiver amamentando. Os homens têm coração e pulmões maiores e maior quantidade de células vermelhas. Quando o homem corre usando 50% de sua capacidade física, a mulher tende a trabalhar acima de 70% de sua capacidade para manter o mesmo ritmo que ele. O cérebro masculino é maior que o feminino. Contudo, as mulheres têm 4 vezes mais neurônios conectando os lados direito e esquerdo. Via de regra, os homens usam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto as mulheres usam os 2 hemisférios de igual modo. A diferença explica por que, em geral, os homens têm mais habilidades espaciais e matemática e abordam a solução de problemas da perspectiva orientada para o trabalho, enquanto as mulheres, de forma geral, são mais perceptivas, mais ligadas aos sentimentos, comunicam-se com mais facilidade e são mais criativas. Diante do estresse, os homens são mais propensos à reação, luta ou fuga, enquanto as mulheres usam a estratégia do cuidado e amizade. Ou seja, as mulheres intensificam seu foco na família e nos filhos, cuidando, e formam ligações grupais fortes, criando amizades em tempos difíceis. Os homens intensificam seu foco externo quando têm de lidar com o perigo. Essas reações divergentes resultam de diferenças hormonais. O corpo feminino produz grandes quantidades de hormônio ocitocina ou oxitocina, que desenvolve apego e afiliação e enfatiza o instinto materno. O corpo masculino produz grande quantidade de testosterona, que impulsiona os homens a ir adiante, correr riscos, proteger e conquistar. Página 70. Nas linhas abaixo, relacione algumas diferenças que você percebeu na maneira de homens e mulheres agirem e interagirem. Elizabeth Elliot queria que sua filha entendesse que as características do corpo feminino mostram que Deus criou as mulheres para um papel diferente do papel dos homens. Queria que a filha observasse o significado invisível dos sinais visíveis. As diferenças entre homens e mulheres são profundas. O corpo masculino é estruturado de tal forma que é o homem quem se move e segue adiante e tem força para proteger. O corpo feminino é estruturado de tal forma que é a mulher quem recebe, aconchega e tem habilidade para acolher e nutrir.
Quando Deus apresentou a Adão aquela que seria sua mulher, o homem irrompeu em uma poesia que expressa essa diferença fundamental. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi retirada. Gênesis 2:23. Marque as palavras mulher e homem no versículo acima. Em hebraico, o nome pelo qual o homem se identificou foi Ish, e o da mulher foi Isha. Isha. Parece um jogo de palavras inteligente e profundo. O som dessas duas palavras hebraicas é praticamente idêntico. Isha tem o acréscimo de um final feminino, mas as duas têm significado complementar. Para muitos estudiosos, o termo Ish vem da raiz que significa força e Isha da raiz que significa suavidade. Preencha as lacunas com o significado correspondente. Mulher, hebraico, Isha, suavidade. Homem, hebraico, Ish, força. Com base no que você aprendeu na semana passada sobre o plano de Deus para o homem, como ele deseja que o homem exercite força. Em sua opinião, o que o tema suavidade sugere quanto ao propósito de Deus para a criação da mulher? Estamos na página 71 agora. Em sua opinião, o que o termo suavidade sugere quanto ao propósito de Deus para a criação da mulher? Ela não é um deles. A suavidade está no âmago do que significa ser mulher. Os dicionários definem suavidade como macio, reagir prontamente ao toque, flexível, dócil, delicado, gracioso, tranquilo, bastante agradável, calmo, gentil, meigo, compassivo e solidário. O Novo Testamento usa uma definição parecida, mais fraco, para enfatizar que as mulheres são mais tenras, mais vulneráveis. Isso não significa de jeito nenhum que as mulheres são inferiores aos homens. No entanto, as mulheres são física e emocionalmente mais delicadas e, portanto, mais suscetíveis a serem magoadas. De acordo com 1 Pedro 3,7, Deus espera que os homens honrem as mulheres por causa deste lindo traço feminino. Ele adverte os homens a não tratarem as mulheres como se elas fossem um deles. Deus espera que os homens tratem as mulheres como se elas fossem um cristal finíssimo e não um pneu de trator. A sociedade programou as mulheres para menosprezarem a suavidade. Somos incentivadas a ser duronas e até mesmo insensíveis. Contudo, o modelo de feminilidade oferecido pelo mundo não contém a beleza que Deus nos criou para ser como mulheres. Que reações negativas ou temores a ideia de ser consideradas tenras produz em algumas mulheres? Que benefícios e bênçãos as mulheres colheriam se abraçassem esse conceito de Deus? Aqui do lado da página 71 tem 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. Bom, na página 71, então, termina o dia 1 da semana 3.